Bom dia, pessoal. A gente está começando aqui uma série de videoaulas de orientação aos nossos clientes, tá? Elas vão estar disponíveis para vocês sempre, né? São orientações importantes para que vocês vão aprendendo e vão lidando com os questionamentos e as dúvidas que vocês têm ao longo do tempo, né? Para facilitar e melhorar a nossa comunicação, tá? Eu vou entrar primeiro com a parte de legislação e a gente vai evoluindo a partir daí, tá bom? Nós temos 38 normas regulamentadoras, tá? Muitos dos clientes têm algumas normas conosco, outros têm todas, né? Mas não são todas as normas que todos os clientes têm que ter, né? Você tem que ter ciência e acompanhamento da sua empresa, né? Quais as normas que ela se encaixa, né? Então, por exemplo, se você não é uma empresa que trabalhe que tem um compressor, você não tem que ter a 13, mas se você tem um compressor, você tem que ter uma norma que fala sobre vasos de pressão, tá? Então, vamos começar uma por uma, né? A primeira é a mais atual, que é o PGR, tá? O Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele traz as noções básicas da empresa, essa praticamente todos os nossos clientes têm conosco, que faz a parte de avaliação ambiental da empresa inicial, tá? Ela não entra em questões muito específicas, ela é uma norma de rastreamento para que a empresa tenha uma noção de quais os riscos básicos que ela vai ter, tá? Ela não vai pegar acidentes mais graves, ela vai ter referências a essas possibilidades de acidente. Mas se a empresa, por exemplo, ela vai colocar que a empresa tem um trabalho com eletricidade, mas existe uma norma específica que é a segurança em instalações com eletricidade, tá? Então, ela é a de rastreamento, tá? Depois, a outra mais importante, a 2 e a 3, elas não são muito específicas, porque a 2 foi revogada e a 3 é só em caso de embargo de interdição. A 4 é do SESMIT, tá? Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho. Lá vai ter, principalmente, as questões relacionadas à contratação de técnicos de segurança, médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, que vai principalmente em função do número de funcionários e do grau de risco da empresa, tá? Então, se a sua empresa tem um número de funcionários alto ou é de um risco elevado, grau de risco elevado, de acordo com o KNAI da empresa, você precisa ter atenção se você não tem a necessidade de ter SESMIT, tá? Muitos dos clientes da gente têm o técnico de segurança do trabalho para dar o suporte, porque é impossível a gente daqui lidar com todas as questões de segurança do trabalho dentro de uma empresa de complexidade, tá bom? A próxima é a NR5, que fala da CIPA. Toda empresa tem que ter CIPA? Não, não é toda empresa que tem que ter CIPA. Muitas empresas têm que ter o que nós chamamos de representante de CIPA. Então, toda empresa tem que ter um representante de CIPA. Então, a gente faz treinamentos periódicos a respeito disso, como a legislação determina. Eu vou falar de treinamento dela mais para frente um pouquinho. A parte de CIPA, efetivamente, é só também a partir de um certo número de funcionários e um grau de risco. Se você quer ter informações, entre em contato conosco. Próximo, equipamento de proteção individual. Toda empresa tem que ter equipamento de proteção individual? Praticamente todas. Porque toda empresa, por menor que ela seja, ela tem no mínimo uma pessoa que faz a limpeza da empresa, né? Uma limpeza nem que seja eventual por uma pessoa. Essa pessoa tem que ter uma bota, tem que ter uma luva. Então, praticamente todas as empresas têm que ter a parte de equipamento de proteção individual. Muito poucas mesmo as empresas que não têm que ter proteção individual. Outra que é muito importante, que é a que mais vocês usam a gente, que é a parte dos exames médicos. A empresa tem que estar sempre atenta aos exames médicos, aos vencimentos. Todas essas verificações são feitas pela nossa área do cliente. Vocês têm acesso a vencimentos de exames, a programação, que foi feito, que não foi feito, se tem que fazer exame complementar. Tudo isso está na área do cliente. Todas essas normas que são mais complexas, nós vamos fazer vídeos explicativos para vocês
nesses próximos meses, tá? Essa de hoje é uma introdução. A parte de edificação, algumas empresas têm, mas principalmente a parte de buracos no piso, escadas, esse tipo de coisa. Se você tem preocupação em relação à sua edificação, você pode entrar em contato conosco. A 9, ela era antiga PPRA, que agora ela está embutida dentro da NR1, mas a gente usa ela como uma referência para fazer o PGR da NR1, tá? NR10, a parte de instalações elétricas, toda empresa tem que ter, praticamente quase todas têm que ter a parte de instalações elétricas. Então, se você tem um quadro de energia elétrica, você tem que ter uma avaliação dessa energia elétrica. Pô, mas eu trabalho num prédio. Aí o prédio vai ter que ter essa instalação elétrica, tá? Mas todo o processo de instalação elétrica tem que ter uma avaliação por um engenheiro eletricista vinculado à área de segurança do trabalho. Bom? Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, isso é muito importante nas transportadoras, nas indústrias. Se eu transporto, se eu movimento ou eu guardo algum material, eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho que fazer um treinamento da minha equipe para fazer o carregamento correto desse material e assim por diante. NR12, segurança de trabalhos em máquinas e equipamentos. Eu tenho uma prensa, eu tenho uma injetora, eu tenho máquinas que podem trazer acidentes. Então, eu tenho que ter uma norma específica que eu vou fazer, junto com o engenheiro mecânico, uma avaliação das minhas máquinas, se elas estão com todas as proteções, se elas estão com todas as condições para que não hajam acidentes. A NR13 fala sobre caldeiras e vasos de pressão. O que é vaso de pressão? Compressor. Se eu tenho um posto de gasolina, se eu tenho na minha indústria necessidade de um compressor para fazer a parte de ferramentas sob pressão e tudo, eu tenho que ter um laudo de um engenheiro mecânico que vai avaliar essa estrutura, esse equipamento, esse vaso de pressão, para ver se ele não tem um risco aí de um colapso, né, que possa trazer um problema maior. Fornos, praticamente pizzarias e padarias, né? Atividades e operações insalubres e perigosas são 2 laudos específicos, um para saber se na minha empresa eu não tenho pessoas expostas a produtos químicos, ruído, vibração que possam gerar insalubridade, e aí pagar um adicional ao funcionário, ou se ele não trabalha com elétrica, ou explosivos ou líquidos inflamáveis, para saber se eu não tenho que pagar periculosidade. Também são 2 laudos que a empresa tem que ter, para ela saber se ela tem que pagar ou não, somente através de um laudo feito por um engenheiro de segurança ou por um médico do trabalho. Tá bom? Tem a ergonomia, que é uma norma importante, mas que hoje ela tem menos força, porque ela está tendo um pouco menos de fiscalização, porém, uma norma muito importante em termos de qualidade de trabalho. Tá? Segurança na construção, principalmente para as empresas de construção civil. Explosivos, eu praticamente não temos clientes na área. Trabalhos com inflamáveis e combustíveis são os postos de combustível, principalmente. Trabalhos a céu aberto, se você faz corte de árvore, poda, coleta de resíduo. Segurança na mineração, praticamente a gente não trabalha. Proteção contra incêndio. Toda empresa tem que ter a área de proteção contra incêndio. Eu marquei com seta vermelha todas as normas que a gente acha mais importante para que vocês tenham atenção. Tá? Então, toda empresa tem que ter, ou ela tem que fazer uma avaliação se é extintor de incêndio, se é hidrante, mas tem que ter uma pessoa que saiba trabalhar e resolver problemas num eventual problema de incêndio. Tá bom? A empresa tem que ter também uma avaliação com relação à condição sanitária e conforto do trabalho, principalmente na parte de refeitório, vestiários e banheiros. Tá? A partir daqui vem resíduos industriais, sinalização de segurança, outros que não são pertinentes, que é registro do profissional, fiscalização, trabalho portuário e aquaviário, pecuária, alguns clientes têm pecuária conosco, serviços de saúde é muito importante para as clínicas odontológicas e clínicas médicas e laboratórios, tá? E uma outra que é muito importante é o trabalho em altura. Se você tem um funcionário que sobe com os pés a mais de 2 metros de altura,
ele está sujeito a NR35, que fala sobre a segurança no trabalho em altura. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma lona em cima do caminhão, uma lona em cima de um container, se ele vai fazer uma manutenção numa escada, ele tem o trabalho em altura. Precisa ter atenção à relação à segurança do trabalho desse trabalhador e vou entrar em contato conosco para a gente verificar para vocês o que tem que ser feito. Tá bom? As básicas são o PGR e o PCMSO, que é a 1, que está aqui, tá? E o PCMSO, que são os exames médicos. Além disso, nós temos todos os treinamentos, são vários e vários treinamentos. Os 4 primeiros que eu coloquei são os treinamentos mínimos que vocês têm que ter, que a gente tem aqui todos os meses aqui no nosso auditório, tá? Que é o treinamento de primeiros socorros. Toda empresa tem que ter uma pessoa treinada para, em caso de uma situação emergencial, que ela faça os primeiros socorros até a chegada do SAMU, tá? Toda empresa tem que ter um representante de CIPA ou a CIPA propriamente dita. A gente faz esse treinamento todo mês aqui para os representantes. Se for CIPA, aí a gente vai na empresa para fazer. Correta utilização de EPI, como eu falei, toda empresa praticamente tem que ter, muito raras as empresas que não têm. A gente pode fazer aqui no auditório se for poucas pessoas, se forem muitas pessoas, a gente faz em longo. Proteção contra incêndio. Toda empresa tem que ter uma pessoa treinada para a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, de combate ao princípio de incêndio, né? Então, como que ela usa o extintor, o que que ela faz, se ela ajuda as pessoas, se ela corre, o que que ela faz, né? Toda empresa tem que ter, a gente faz esses 4 treinamentos periodicamente no nosso auditório, tá bom? Aqui eu linkei todos os outros itens, os outros treinamentos que são importantes. Então, trabalhos com eletricidades, configuração de máquinas e equipamentos, se você tem uma prensa, uma injetora ou afim, né? O transporte manual de peso, se você é um funcionário que carrega mais do que 15, 20 quilos, precisa fazer, que é um documento importante numa defesa trabalhista, tá? Esse é outro muito importante, que é o transporte de manuseio de materiais, que quem tem empilhadeira precisa fazer um treinamento específico para a segurança de operação de empilhadeira, tá? Operador de caldeira, operador de check-out em caixa de supermercado. Toda empresa que trabalha na construção civil, principalmente, tem que ter a parte de treinamento de integração, para cavar tubulões, equipamentos de guindaste. Se a empresa trabalha com inflamáveis ou combustíveis, tem que ter uma pessoa treinada para isso. Coleta e manipulação de resíduos industriais, treinamento em segurança de produtos químicos, na agricultura, em serviço de saúde, espaço confinado, trabalho em altura, esse é muito importante, né? Se você tem uma pessoa que faz manutenção do seu prédio e o prédio tem mais de 2 metros acima do pé da pessoa, que são praticamente todos, né, tirando os escritórios, precisa do treinamento de trabalho em altura, processamento de carnes derivados para açougues e afins, né? E a limpeza urbana e resíduos sólidos, tá bom? Então, agora voltando, as 2 normas básicas, PGR e PCMSO, e os treinamentos básicos, primeiro socorro, EPI, primeiro socorro, representante de CIPA e combate a incêndio. Tá? Mais uma parte, terceira parte, na verdade, né? É a legislação previdenciária. Toda essa legislação que nós falamos é trabalhista, são as leis trabalhistas, né? É a relação entre a empresa e o funcionário e o Ministério do Trabalho. Aí você vem com uma outra legislação que é a previdenciária, que é a legislação nova agora do E-Social. Ela já existe há muitos anos, mas ela está mais em voga agora, em função da exigência do E-Social. Toda empresa tem que ter um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Tá? A MEI, EPP e EME não tem que ter o laudo, mas teria que ter alguém responsável pela verificação de riscos. Né? Ou seja, todo mundo tem que ter o laudo. Tá? O que é? É o social, né, que nós vamos mandar os eventos de medicina, os exames médicos, tanto os clínicos quanto os complementares, são enviados ao governo por nós ou por vocês, né, ou por quem está enviando. Nós podemos fazer essa gestão inteirinha para vocês, a gente tem estrutura, a gente faz a gestão para 90% dos nossos clientes. Se você ainda não tem serviço conosco,
É só entrar em contato que a gente faz essa gestão para vocês de envio periódico dos dados, tá? Em 2240, todo o ambiente de trabalho tem que ser enviado para o governo. Se a empresa tem ruído, se ela tem vibração, se ela usa equipamento de proteção individual, toda alteração do ambiente de trabalho tem que enviar esses dados, tá? Os riscos que o seu funcionário está exposto, tudo isso tem que ser enviado, toda alteração que tiver dentro do ambiente de trabalho. Agora, a partir de agosto de 24, vai entrar o exame toxicológico para o pessoal que é motorista profissional, e o 2210 é com relação à parte de comunicação de acidente de trabalho. Tá? Outros eventos, esses são eventos do E-Social da segurança e saúde do trabalhador, tá? Mas tem outros eventos que são relacionados à parte contábil, à parte de RH da empresa, que vocês têm que verificar para estar enviando, senão esses aqui não vão. Eu não consigo mandar um exame médico se não tiver cadastrado a parte dos dados da pessoa, né? A parte contábil da pessoa, tá bom? Em 10 de 1 de 22, que entrou em vigor a obrigatoriedade do LTCAT e do social, até 31 de 12, eles que vão alimentar o PPP, tá? Então, o PPP, a partir daqui, começa a ter a parte digital dele. Só que o PPP foi até 31 de 12 de 22 no papel. Há um cruzamento aqui, que ficou em duplicidade. A empresa tinha que entregar no papel, mas ela já tinha que estar enviando os dados para o governo, para o E-Social. Então, eles estão disponibilizando as duas coisas. Tá? E a partir do 1 de 1 de 23, é só digital que o funcionário vai ter acesso via o portal da Previdência. Bom? Uma coisa muito importante que a gente tem muita dificuldade é com relação à procuração digital. A procuração digital é uma autorização da empresa para quem vai enviar em seu nome os dados do E-Social. Né? Então, é muito importante, tem muita empresa da gente que faz para um ano, depois de um ano a gente não consegue enviar esses dados e a empresa fica com isso em atraso. Tá? A gente precisa que essa procuração seja feita, porque ela é o que dá o valor legal, né, que você está autorizando que nós enviamos para você. Se você não fizer essa procuração digital, a gente não consegue enviar. Tá bom? É muito importante isso aqui. Então, agora finalizando, nós temos as normas básicas PGR e o PCMSO, o LTCAT e o E-Social, a parte do previdenciário, e os treinamentos básicos, EPI, Primeiros Socorros, CIP e Combate a Incêndio. Seu básico, esse é um contrato mínimo que você tem que fazer hoje. E verificar a necessidade de outros treinamentos e outras NR. Se você tem dúvida, entre em contato conosco que a gente orienta. Os nossos técnicos normalmente orientam vocês com relação a algumas, dentro do PGR, as mais críticas dentro da empresa. Tá bom? Demais orientações que a gente tem, né? Dentro dos processos trabalhistas, quando chega uma ação judicial, que o funcionário pede insalubridade ou periculosidade, há necessidade de um trabalho conjunto entre a empresa, o departamento jurídico de vocês e nós, a da hora médica, tá? Não adianta a gente trabalhar, e o jurídico ou a empresa não usarem esses documentos técnicos que vão embasar as defesas judiciais nas perícias judiciais. Né? Vai um laudo de um engenheiro e um acompanhamento de uma perícia médica. A gente faz isso como um trabalho extra, que a gente verifica a complexidade do caso para fazer esses acompanhamentos periciais. Tá? Dentro desses laudos vão ter as medições químicas, as medições de ruído e as medições de duração. Vai depender do teu ramo de atividade. Né? Então, são todas as condições que a gente só tem condição de avaliar a partir do momento que a gente conhece o ambiente de trabalho. Tá? E se você muda o seu ambiente de trabalho e põe uma máquina nova, ou muda o produto químico, entre em contato com a gente para que a gente verifique se há necessidade ou não da alteração dos documentos, porque isso tem que ir para o E-Social, como eu já expliquei aqui logo antes. Né? Além disso, toda empresa tem que ter um plano de emergência, que é, no caso de uma emergência, o que a empresa deve fazer, quem vai fazer o quê. Toda empresa é obrigada a ter um plano de emergência. Tá? Mais um último item que a gente acha muito importante é com relação à restrição de trabalho e limbo jurídico. Toda vez em que há uma alteração no exame médico em que a gente acha que é possível
que esse funcionário, junto com a empresa, volte ao trabalho para que reduza a responsabilidade da empresa, a gente entra em contato com vocês. Uma coisa muito importante é o limbo jurídico. É quando o INSS libera a pessoa para trabalhar, dá alta para essa pessoa, mas essa pessoa não tem condição de trabalho ou a empresa não quer que ela volte ao trabalho, né? E esse funcionário fica sem recebimento. Isso é chamado de limbo jurídico. E isso é uma coisa muito importante que vocês tenham atenção. E se você tem dúvida de alguém nessa situação, entre em contato conosco. Todos esses materiais, todos esses itens que eu estou falando para vocês hoje, a gente vai fazer vídeos específicos curtos, tá? Para que vocês vão assistindo e verificando quais vocês têm interesse para assistir, tá bom? E o último item, empresas, microempresa, MEI e EPP, grau de risco 1 e 2, sem risco, elas continuam com a obrigatoriedade de realizar o exame médico e enviar os dados ao E-Social, tá bom? Um outro item que eu quero falar para vocês é, na nossa área do cliente, que é essa aqui, a gente vai estar disponibilizando essas aulas neste item aqui, videoaulas, tá? Todas vão estar aqui a partir de agora. Essa é a primeira que nós estamos fazendo e a partir das próximas semanas nós vamos estar disponibilizando outras videoaulas. Agradeço muito a atenção, siga a gente nas redes sociais para ter mais materiais, que a gente está tendo bastante publicação no Instagram e Facebook. Agradeço a todos.